eu não tenho condição de descrever qual é o meu sentimento neste momento diante deste país em que eu habito desde que nasci, por destino, por castigo ou pela simples vontade de Deus. O Brasil de hoje é o pior dos Brasis que eu conheci na minha longa vida. O Brasil de hoje é o Brasil que, por pior que fosse o pesadelo que eu tivesse, em relação ao futuro de um país, o Brasil excedeu todos esses limites. A culpa, evidentemente, não é do Brasil. O Brasil é o nome de um país. A culpa não é das árvores, a culpa não é das montanhas, a culpa não é dos mares, dos rios do Brasil. A culpa de o Brasil ser o pior dos Brasis que eu conheci foi porque os homens, os seres humanos do Brasil estão atingindo limites absolutamente inconcebíveis. Quando eu me lembro daquele período que eu vivi, a partir dos 22 anos de idade, em 64, até 1985, quando elegeram por via indireta o Tancredo, quando eu me lembro daquele período chamado de anos de chumbo, eu digo que democracia extraordinária nós vivíamos naquele tempo. Alguém dirá, o Vicente Cassioni enlouqueceu. O Vicente Cassioni é um debochado. O Vicente Cassioni é um irônico. E virão todas as críticas daqueles que não admitiam, não admitem a história do Brasil de 64 a 85, quando eu digo que foi um período de uma democracia maravilhosa. Podem achar que é ironia? Pode ser até ironia. Pode ser até deboche. Mas vamos cair na realidade de hoje, e a realidade de hoje mostra o quê? Ironia, deboche, safadeza, covardia, alienamento, falta de visão de todos aqueles que vêm fazer a crítica ao irônico, ao debochado, que diz que nós tivemos uma grande e bela democracia nos anos de chumbo. Podem fazer a crítica. Mas parem para pensar antes de fazer a crítica. O Brasil de hoje ainda não atingiu o senhor, a senhora, e eu não estou falando daqueles meus seguidores fiéis que me conhecem bem. Estou falando daqueles que vêm para a crítica. O senhor ainda não foi atingido por este Brasil de hoje? Ainda não sofreu na carne este Brasil de hoje? O senhor ainda tem expectativa de que apenas os seus inimigos vão sofrer as consequências deste Brasil de hoje? Este irônico, este debochado, este homem que vê o período de 64 a 85 como uma grande democracia, é porque este debochado faz uma comparação entre a realidade que está sendo construída hoje a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, com aquela realidade que era, para muitos, uma realidade de anos de chumbo. Anos de chumbo estamos vivendo hoje e ninguém diz, a não ser meia dúzia de pessoas que têm olhos para ver. Anos de chumbo estamos vivendo hoje, em que no Brasil inteiro manda um Alexandre de Moraes. Manda? Não. É um tirano, é um déspota, e pode ser que esta seja a minha última live, porque estão calando a boca de todos aqueles que usam as redes sociais
que era a forma mais democrática, mais livre, mais aberta, de todo mundo poder dizer o que pensa, ainda que sejam absurdos. Porque o absurdo de se dizer o que pensa não é maior do que o absurdo de se calar as pessoas e não deixar as pessoas pensarem, proibirem as pessoas de pensar e de exprimir o seu pensamento. Que país é esse com esses tiranos, sem caráter, sem vergonha, de assumir que são tiranos? Que grupo é este que se juntou no país para nos impedir de ter um mínimo de liberdade, que é o que está acontecendo? Fazem o que querem, e isso, se não vai atingir o senhor e a senhora, vai atingir o seu filho, vai atingir o seu neto, vai atingir a todas as pessoas de bem que têm direito a gozarem de liberdade nos termos da Constituição e da lei. Estes malditos ultrapassaram os limites. Já estamos todos cansados, muitos dos teimosos, de dizer que eles evacuaram em cima da Constituição do país, que eles cuspiram nas leis do Brasil. Meia dúzia de homens, numa CPI, num tribunal, decidem os nossos destinos, cerceiam os nossos direitos, caçam a nossa liberdade, impedem a nossa palavra, mutilam todos os nossos direitos e não nos deixam sequer pensar. Eles pensam, eles decidem, eles criam o destino de cada um de nós, mandam-nos para onde quiserem, para o inferno, para o diabo que nos carregue. Fazem-nos hoje fantoches. Com a autorização de quem? Com a compreensão, com a tolerância de milhões de brasileiros abúlicos, absolutamente inertes. Alguns críticos que ainda criticam, mas criticam com temor, com medo, porque temem ser calados para a próxima live. Quem é o meu senhor? Quem é o meu feitor? Quem é o meu dono? Quem é o dono da minha liberdade? Quem é o dono dos direitos que eu tenho e que estavam garantidos numa Constituição que já não existe? Quem são esses anormais, esses deformados, que resolveram, protegidos por forças muito maiores do que nós imaginamos, porque nenhum deles tem a coragem que parece demonstrarem ter. Ao contrário, eu conheço muitos deles. Se borram de medo se não tivessem a cobertura que estão tendo. O que está tramado para nos levar à ruína. Sabotadores da pátria. Negacionistas da verdade. Estes sim, negacionistas. Eu não tenho medo de ser caçado. Não tenho medo de que me calem. Mas eu quero, até o último minuto em que eu puder falar publicamente, eu quero dizer o que eles são. Porque não os temo. Porque eles não têm a minha dignidade moral. Porque eles são uns calhordas que estão destruindo uma geração e o futuro de um país que já não tinha futuro promissor. Esses que estão fazendo isso já conseguiram o que queriam. Não vejo como brecá-los. Não há pessoas que possam fazê-lo individualmente. Não há, claro, não há justiça que possa
impedi-los. Não há forças que possam agir para colocá-los no devido lugar, na pocilga onde deveriam estar, em patriotas. E há gente que os apoia. E há gente que vê neles virtudes. E há gente que quer que eles tenham mais êxito do que já tiveram. Esses estroinas que não fazem justiça, esses estroinas que compõem CPIs porque estão com as costas quentes, têm cobertura de forças que os garantem. Quando estivermos todos calados, talvez nos deixem respirar. Estamos transformados hoje em nada. 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 É o que nós somos. Quem tem os seus narizes levantados para cima, quem ainda fala de boca cheia que os bandidos são os outros, esperem. Esperem para ver o que haverá. Esperem para que se consume o que o poeta escreveu. Vinde ver la sangre por las calles. Venham ver o sangue pelas ruas. Eu nunca fui um destemido que pudesse valer mais do que valho. Tenho uma coragem comum. Mas a minha coragem comum não se assusta diante da coragem dos covardes. Porque os mais corajosos são os covardes quando estão acobertados e têm as costas quentes. A minha coragem é comum, mas é muito maior do que a coragem dos covardes que estão nos assassinando em vida. E quem achar que isto é um exagero e que eu estou indo além dos limites, será cúmplice das plataformas que me calarão, das redes que estão sendo censuradas e caladas. Só vai sobrar espaço nas redes sociais para as banalidades diante das quais os idiotas riem à toa. E, com toda a franqueza, que se danem aqueles que não querem pensar e não querem enxergar o que está acontecendo. Porque eu não tenho mais palavras para tentar mostrar o que eu vejo.